Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Romanos 8, versículo 28 e 29, diz assim a palavra do Senhor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Verso 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Eu vou pular agora para o 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O nosso estudo de hoje traz em si uma pergunta: é possível perder a salvação? É possível aquele que crê, aquele que creu, aquele que tem essa fé de crer na obra que Cristo fez no Calvário, que morreu por pecadores e que ressuscitou para justificar esses pecadores, é possível que estes se percam? Eu li aqui, pulando alguns versículos, né? No meu canal está cheio de mensagens desse tema, citei já em outros sermões, na igreja, nas pregações que eu fiz, em estudos, em sequência, e de uma playlist, a playlist é Soteriologia, está no meu canal, e essa aqui vai para lá também, sobre soteriologia, né, que é a doutrina da salvação. Eu vou citar aqui, durante esse nosso rápido bate-bola aqui, alguns versículos, alguns textos que confirmam que realmente a salvação em Cristo você não perde. Embora haja muitos versículos que dá a impressão, ou que dê a impressão que é assim, mas precisa-se de uma análise mais apurada para entender de um contexto maior. Eu estou sempre falando aqui da doutrina bíblica, de um contexto maior, para você compreender que realmente a salvação em Cristo você não perde. Então, alguns ou pouquíssimos versículos, vai ser rápido aqui, vai ser um jogo rápido aqui hoje. E eu quero que você, tendo as suas dúvidas, faça seu comentário, faça perguntas, e eu venho com respostas no próprio canal, ou aqui na descrição, aqui onde vai sendo feitas as perguntas, e respondo, ou faço um outro vídeo respondendo as perguntas que porventura venham a surgir. Algumas pessoas dizem assim: bom, se eu estou no ônibus do Rio de Janeiro para São Paulo, enquanto eu estiver dentro deste ônibus, eu estou salvo. Porventura, se eu deixar esse ônibus descer no caminho, eu perco a salvação. E atribui então assim: bom, se você está na igreja, você é salvo, a igreja é o ônibus. E se você sair da igreja, você perde a salvação. Tá. Parece uma lógica, mas é uma lógica meramente humana. A lógica divina é que você é escolhido por Deus de forma prévia. E Cristo veio morrer por esses a quem Deus escolheu, elegeu e predestinou, e esses jamais se perderão. Eu tenho no meu canal também uma playlist Doutrinas da Graça, onde tem seis sermões sobre os 5 pontos da graça, que muitos chamam de 5 pontos do calvinismo. São mensagens em áudio, é só você procurar nessa playlist Doutrinas da Graça. Eu ali eu falo bastante, isso foi pregado na igreja. Mas aqui vamos fazer esse jogo rápido, vamos lá. O versículo 38 e 39 de Romanos diz assim: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós começamos lendo o 29, ou ainda o 28, né? Que fala que Deus chama segundo o seu propósito, e que é esses ele que conheceu de antemão, dantes conheceu, predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Entre muitos irmãos de Cristo, que ele, pela obra que ele fez no Calvário, vai fazer com que esses se tornem filhos de Deus. Contradizendo o que muitos pensam, que todos somos filhos de Deus,
tem essas canções em prosa e verso. Não, não somos todos filhos de Deus. Há filhos de Deus e há aqueles que são apenas criaturas de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que creem em Cristo Jesus, que nasceram de novo, que nascem de novo e que então, portanto, passam a ser filhos de Deus. Preste bem atenção. Não vá nessa conversa que todos somos filhos de Deus e não somos. Não é o que a Bíblia diz. E nós temos a obrigação, o compromisso e a responsabilidade de falar tão somente, puramente, o que diz as Escrituras. Eu repito o que eu falo em muitas preleções. A Escritura nos conforta, mas também nos confronta. Se não nos arrependermos dos nossos pecados, não nascermos de novo, não seremos, então, filhos de Deus. Preste bem atenção no que eu vou ler novamente. Porque estou certo que nem a morte nos separa de Deus, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha comigo lá em Efésios 1:4 e guarde essa palavra. Não nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim a Sagrada Escritura. Como também, vou ler o 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Guarde isto, em Cristo. Como também nos elegeu nele que é em Cristo, antes da fundação do mundo, o que dantes conheceu. Lembra de Romanos, nós lemos? 8:26. O que dantes conheceu. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então você tem que conectar este amor de Deus derramado aos eleitos por Cristo, em Cristo, através de Cristo, nele em Cristo, para que cresçamos nele e para que nos tornemos filhos dessa herança pelos méritos que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Ponto. A salvação não pode ser perdida porque Deus nos faz, então, seus filhos, através da obra que Cristo fez. Você crê nisso? Se você crê de todo o coração, confessa com sua boca que está em Cristo Jesus, que ele morreu por pecadores, que ressuscitou para a nossa justificação, que ele foi entregue por remissão dos pecadores, mas ressuscitou para a nossa justificação, então você é um nascer de novo, então você é filho de Deus e essa salvação não se perderá. Mas então, quer dizer que eu posso viver uma vida de pecado? Ora, o crente, o cristão, aquele que nasceu de novo, não está isento, não está ileso de cometer pecado, porque ainda tem essa natureza carnal. Eu vou gravar um outro vídeo sobre nova criação e a natureza carnal. Vou explicar bem isso, porque fica a dúvida na cabeça do povo, dizendo o seguinte, peraí, se eu sou nascido de novo e eu sou nova criação, ou nova criatura, por que ainda eu tenho tendência ao pecado? Por que ainda pecamos? E por que às vezes pecamos pecados seríssimos? É uma pergunta que deve ser respondida. E eu vou prometer para vocês que dentro em breve, não vou dizer quando, porque às vezes meu tempo é curto, eu tenho muita coisa para fazer e falar, mas eu quero trazer essa instrução. Por que o cristão lavado, remido, regenerado, transformado, nova criação, ainda peca, ainda tem desejos pecaminosos? Eu vou trazer isso para vocês para esclarecer também esse ponto. Mas veja bem, o filho, aquele que nasceu de novo, ele passa então a ser filho de Deus. Sendo filho de Deus, ele não vai deixar de ser filho nunca mais. Porque não tem como você deixar de ser filho, já falei e vou repetir, não existe ex-filho. Existe ex qualquer coisa, marido, esposa, patrão, sócio, ex-filho não existe. Preste atenção, o que dantes conheceu, também predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho, para sermos conforme a imagem do seu filho. E Efésios nos garante que ele nos elegeu e nos predestinou para sermos irrepreensíveis diante dele, em amor nos predestinou. Verso 6 diz, para louvor da sua glória, de Efésios, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, essa palavra no amado, em amor, ninguém nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Note isso, Deus o Pai não deixa de amar Deus o Filho não deixa de amar Deus o Pai, e claro, o Espírito Santo, evidentemente, e esta graça de Deus, esta glória de Deus de amar em Cristo Jesus é algo assim que não passa, não vai passar, existe eternamente. Presta bem atenção,
o que está escrito em Romanos 5. Isso aqui eu nem marquei aqui no meu esboço, mas o esboço é bem curtinho hoje. Mas aqui em Romanos 5, versículo 4 e 5. Romanos 5, me lembrei agora, 4 e 5, diz assim. Não, só o 5. E a esperança, depois você entende o texto, tá? E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então aqui, o Espírito que nos foi dado, esse amor derramado através dele, pela obra que Cristo fez no Calvário, Deus ama o Filho de uma maneira terrível, também derrama esse amor sobre nós, de natureza que é um assunto de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que extravasa, que é derramado sobre nós, os eleitos, de maneira que muitas vezes não compreendemos, de uma tal maneira grandiosa, e que somos alcançados para essa salvação e que não se perde. E eu vou repetir, vou gravar um vídeo por que ainda o cristão, o salvo, lavado, remido, o que foi eleito, o que é salvo, o que crê, ainda é tentado por várias coisas. Preste bem atenção. João 10, 28 e 29. Capítulo 10 de João fala do bom pastor e tem um ensinamento terrível aqui, muito grandioso. Eu não vou ler todo ele, não vou citar todo ele, mas alguns versículos aqui. João 10, 28 e 29 diz assim. Vou ler o 27. Vou ler o 26. Mas vós não credes. Vou ler o 25 também, né? Respondeu-lhe Jesus: Já vos tenho dito, e não credes as obras que eu faço? Em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Jesus falando para os hipócritas, os fariseus, os religiosos que não acreditavam em Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Nunca hão de perecer, não se perdem. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, não se tira da mão do cordeiro aqueles a quem o Pai lhe deu e ele comprou pagando na cruz do Calvário. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão ou das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Versículo 30. Então aqui está uma máxima gloriosa. Quem deu as ovelhas para o filho? O Pai. O Pai deu para o filho essas ovelhas. Dentro da humanidade ele escolheu homens e mulheres que seriam chamados, nessa linguagem aqui, de ovelhas. Ele é bom pastor e essas são as suas ovelhas. E as ovelhas jamais serão arrebatadas da mão do Pai. Está na mão do Filho e está na mão do Pai. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Está guardado no Senhor. De natureza que a partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus, não é esse crer, assim, eu creio que ele morreu lá no Calvário. Não, é crer de conversão, de arrependimento, de metanoia, de mudança de vida para Cristo. Então, preste bem atenção no que eu vou dizer. No versículo 26, nós lemos o 28 e o 29, mas o verso 26 diz assim, nós lemos do 25 em diante, né? Mas o 26 diz assim, vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Então quer dizer que é só eu crer que eu viro ovelha? Olha como é que é muitas vezes citado e falado esse texto. Por exemplo, vocês não podem ouvir a minha voz porque não sois das minhas ovelhas. Então é só eu virar ovelha que eu vou, é só eu crer que eu viro ovelha. Não, você só vai crer porque é ovelha predestinada, eleita de antemão nessa relação de amor do Pai com o Filho e o Espírito, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Algo assim que extravasa a nossa compreensão, mas é algo glorioso e tremendo, que o Pai, por amor, enviou o Filho, agradou moê-lo, ele foi ferido, foi esmagado, foi machucado terrivelmente na cruz, para que gerasse filhos. Esses filhos vão se perder? A salvação se perde? Depende de quem te salvou. Se foi qualquer outro, nem tem. Mas se foi Cristo Jesus, jamais, nunca hão de perecer. Observe. João capítulo 1, versículo 11, eu vou ler alguns versículos também, né? João 1, 11, diz assim, veio para o que era seu, deixa eu achar aqui, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha bem, isso aqui já esmaga tudo isto. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Esse veio aqui, se você corroborar com outros textos, Jesus está dizendo assim,
veio salvar o que estava perdido, veio para as ovelhas perdidas de Israel, veio buscar salvar aqueles que se achavam em trevas e perdidos, etc. Então, corroborando com isso, está escrito: veio para o que era seu, mas os seus, a etnia, os judeus, os da mesma linhagem consanguínea, não receberam. Como agora há pouco nós lemos em João: vocês não creem em mim porque não fazem parte das minhas ovelhas, vocês não podem ouvir a minha voz, nem dar ouvido, nem me seguirem. Agora, não é porque eu dou ouvido que eu vou ser ovelha, não, eu só vou dar ouvido por ser ovelha. Em um momento da vida, uns com menos idade, outros com mais idades, mas no momento, se você for ovelha do Senhor, você vai dar ouvido, e dando ouvido estará salvo, porque vai acreditar, porque Ele vai capacitar para crer, Romanos 2, versículo 4, de maneira que a partir de então, haverá uma regeneração da parte do Senhor, para que você possa ouvir, dar ouvido, crer, se arrepender e ser, de fato, transformado, nova criatura, nova criação, e seguir a Cristo como a sua ovelha. Preste bem atenção. Verso 11. Veio para o que era seu, singular, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Quem recebe Jesus, antes de tudo, é recebido por ele, porque o Pai que deu, o Pai que leva para o Filho. Vou ler daqui a pouquinho, João 3, 6, aliás, 6:37. Agora tem uma máxima aqui terrível. Terrível. Todos quantos recebem, dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Só vai crer no nome porque Deus age, e crendo no nome do Senhor, na obra que ele fez, eu creio no nome. Não é esse crer assim abstrato, é um crer profundo, de enraizado na palavra de Cristo, no que ele fez por nós, relatado nas Escrituras, de natureza. E somente então, e tão somente, né, você passa a ser filho de Deus. Mas isso não vem de você. É o que fala em Efésios 2. Isso não vem de vós, verso 8 de Efésios 2. É dom de Deus, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, como que eu posso ser filho de Deus? Deus me escolheu de antemão, elegeu, predestinou, enviou seu filho para morrer na cruz do Calvário. O Espírito Santo aplica a salvação no coração do perdido pecador. Regenerado, ele pode então crer, e crendo aos todos os que creem. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais creem no seu nome. Os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, ou seja, nasceram de Deus. Se nasceu de Deus, é possível perder a salvação? Deus vai perder alguma coisa? Deus vai deixar de cumprir o propósito da sua vontade excelsa e gloriosa? Absolutamente. Absolutamente. Pecamos, erramos e falhamos e pedimos perdão porque cremos no que ele fez na cruz do Calvário. E falhamos cotidianamente. João nos informa lá nas suas epístolas, dizendo que se o homem disser que não peca, é mentiroso. É mentiroso. Mas se confessar nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e limpar de toda injustiça. Então guarde comigo agora esse texto que está aqui em João. Os quais não nasceram da vontade do homem, da carne, mas da vontade de Deus. Foi da vontade de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? É da vontade de Deus que você seja salvo, não vai ter como. Você, no momento, você vai acreditar. Não acreditar apenas abstratamente, mas profundamente enraizado nas Escrituras, e vai ser transformado pelo poder do Evangelho. E a salvação é eterna, é gloriosa. Vos darei a vida eterna. Jesus não mente. Observe o que diz em Mateus 24, 11 a 13. Mas aqui está dizendo, né, eu tenho uma série de versículos, eu vou colocar todos aqui, meu Deus. Mateus 24, meu tempo que está aqui, tá bom. Mateus 24 é o sermão escatológico. Está falando daquele momento da grande tribulação. Está escrito assim em Mateus 24, de 11 a 13. Mateus 24, de 11 a 13. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então aqui está dizendo, se você não perseverar, você não está salvo. Lembra do ônibus que sai do Rio de Janeiro para São Paulo? Se você não perseverar dentro do ônibus, então eu que tenho um mérito de perseverar. Não, meu irmão. Não há mérito no homem. O homem é pecador, caído. Se Deus não agir, nada acontece. E se ele não segurar na sua mão, ao contrário daquela música, né, que diz, de forma poética, né, segura na mão de Deus e vai. Mas a nossa mão é fraca, né? Quem segura na nossa mão é o Senhor Deus. De natureza que ele nos segura de maneira impossível de ser arrebatado. Nós lemos, ninguém as arrebatará das mãos do meu Pai. Então observe comigo. Se perseverar até o fim aqui, quer dizer salvação, os méritos estão em mim.
eu coopero com a salvação. Então eu estou aqui sendo, no mínimo, um semi-pelagiano, que crê que a salvação é em torno de 90% do homem e 10% de Deus, mas não é. A salvação é 100% de Deus. Começa, desenvolve e encerra-se em Deus. O que está dizendo aqui em Mateus 24 é que na grande tribulação você tem que observar o contexto. Olha o que diz aqui, verso 11, né? Eu li? Não, verso 11 de Mateus 24, verso 11. E por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E se você continuar lendo, se você buscar uma leitura mais apurada, você vai ver que esses dias, se não fossem abreviados, se esses dias não forem abreviados, eu não marquei, mas está por aqui, está facinho de achar. Se esses dias não forem abreviados, aqui ó, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém disser, aí vai falando aqui tem um contexto do ano 70, já expliquei em outros sermões, não vou entrar muito nesse detalhe aqui hoje, porque ele fala a profecia para um tempo mais próximo dele naquele momento, Cristo falando, e para um futuro mais distante, que é a relação à segunda vinda, que será antecedida pela manifestação do anticristo, apostasia, a manifestação do anticristo, consequentemente a grande tribulação, então Cristo virá. Está bem clarinho aqui no versículo 30 de Mateus 24. E esses dias aqui serão abreviados, olha bem, senão nenhuma carne salvaria. Olha só o versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui está falando de uma salvação da carne mesmo, aqui da humanidade, viver, de vida. Se não fosse, todos seriam exterminados, se não fosse abreviado aqueles dias. Mas ainda que o crente morra, conforme fala lá em Apocalipse 12, versículo 11, e os venceram, né, venceram o dragão e suas hostes e todos os seus agentes, e os venceram por causa do sangue do Cordeiro, porque não amaram sua vida até a morte, né, e por causa do testemunho do Evangelho e tal. Depois você lê lá. O que acontece aqui? Não é uma perseverança que eu faço. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Lógico, quem perseverar até o meio, ou até o fim ou não é. Mas esse perseverar, ainda que alguém pode citar, não é o contexto, não. Quem persevera só pode perseverar até o fim. E só persevera até o fim quem Deus dá a condição. Se não for o Senhor, lembra que eu falei agora há pouco? Se Ele não segurar nossas mãos, nada acontecerá. Nós cairemos facilmente. Se a salvação dependesse de mim, jamais eu seria salvo. Se eu fosse o que tivesse os méritos de ser salvo, eu estaria eternamente condenado ao fogo do inferno. Mas estou firmado em Cristo. O Evangelho me garante isso. A palavra do Senhor me garante isso. Então, na grande tribulação, nenhuma carne, ou seja, logo a salvação aqui está falando do corpo da carne. O que eu falei até agora aqui já é suficiente para nós termos uma compreensão. Mas agora vamos lá para João 6, 37 até o 40. Eu falei que ia citar esse versículo, esse texto. Diz assim, João 6, 37 a 40. Todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Lembra das ovelhas que o Pai dá para o filho? Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Lembra de João 3,16? Para que todo aquele que que crê em mim não tenha... Deus enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê, Deus amou o mundo de maneira para que todo aquele... Tá vendo isso aqui, ó? Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum, talvez 2, talvez 15, talvez uns 1000, que nenhum de todos aqueles que ele me deu, eu perca. Mas que eu ressuscite no último dia. Tem um acordo aqui. Ele foi enviado não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que ele me deu, e a vontade do Pai é essa, que nenhum daqueles que ele me deu se perca. Olha bem. Pelo contrário, eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Como que vamos ver o Filho se ele não está aqui fisicamente, como estava na época dos apóstolos? De Pedro, Tiago, João e os demais irmãos e as multidões. Lembra de João 3?
quando Nicodemos vai falar com o Senhor, e ele ensina o seguinte no versículo 3: ninguém pode, para viver essa dimensão do reino, tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não vai ver o reino. E no versículo 5 ele fala: se não nascer de novo, não vai entrar no reino. Olha o que diz aqui, ó: que todo aquele que vê o Filho e crê, vê o Filho, só vai conseguir ver, vai enxergar, vai compreender, se nascer de novo, da água e do Espírito, e vai entrar no reino, e vai estar nele, e crer nele, tem a vida eterna. E ainda diz o texto: eu ressuscitarei no último dia. Você ainda acredita que você pode perder a salvação? Você realmente lendo, só aqui tem poucos, eu podia falar aqui horas e horas fazendo exegese, hermenêutica, apresentando textos e contextos, e apresentando aqui passagens sobre a salvação eterna. Você acredita mesmo que você pode perder a salvação? Se você não está em Cristo, você está condenado. Vai para o abismo do inferno, lago que arde com fogo, enxofre, geena. Mas se você creu que Cristo morreu na cruz por você, pecador, você está salvo. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E de maneira alguma será arrancado das mãos do Senhor, porque o Senhor disse: nenhuma das ovelhas, nenhum daqueles que o Pai me deu, eu vou perder, nenhuma. Ele não fala de um ou outro, ele fala nenhum. E todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Olha que coisa mais linda. Observe comigo o que está em Tito, capítulo 1. Não, deixa eu ler primeiramente João 17, 12, porque está escrito assim, né, sobre o filho da perdição. João, capítulo 17, versículo 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Cadê? João 17. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. A escritura vai se cumprir cabalmente. Um se perdeu porque era filho da perdição, não era filho de Deus. E nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perdeu, a não ser o filho da perdição que estava escrito sobre ele. Ponto. Essa conversa, se Judas esperasse 3 dias, Jesus ressuscitaria, ele estaria... Não. Ninguém se perdeu para que se cumprisse a escritura, a não ser o filho da perdição, porque estava escrito. Você fica com outra história, com outro dia. Ponto. Agora Tito 3,5 e nós começamos a caminhar para o final. Tito, capítulo 3, antes de Hebreus, vou ler aqui demais. Tito, antes de Filemão, 3,5. Eu vou ler só o 4 e 5. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. É o que eu citei agora em João 3 e 5. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então ele nos regenera mortos em ofensa e pecado, conforme fala em Efésios 2, verso 1. Ele nos regenera para ouvirmos o Evangelho, para crermos no Evangelho, para andarmos com o Senhor, porque Ele é que nos segura. No versículo 37 de João 6, diz que de maneira nenhuma alguém vai se perder. O Pai que deu o Filho. 39 de João 6 diz que a vontade é esta do Pai, que nenhum daqueles que deu o Filho se perca. Pelo contrário, ele ressuscita no último dia. E também aquele que crê tem a vida eterna e vai ser ressuscitado no último dia. Imagina agora comigo, pensa comigo. No último dia, que é o dia quando Cristo voltar, né? Quando Cristo voltar ao último dia, dia de grande dor e pesar para aqueles que não estão nele, grande alegria para os salvos, os eleitos no Senhor. Quando ele voltar, ele vai olhar assim, fazendo aqui uma conjectura, é lógico. Puxa vida, tá faltando 4 ou 5, hein? Pai, 4 ou 5 eu perdi. Mas aqui tem bastante. Não. Eu estou falando 4 ou 5, dos milhões de milhões. Não. Nenhum daqueles que o Pai deu para o Filho vai se perder, mas ele vai ressuscitar no último dia. Observe o que fala em João 5, 24 e 25. João, capítulo 5,
Versículo 24 e versículo 25. Diz assim a Sagrada Escritura: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Estávamos mortos em pecado, agora temos vida em Cristo. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que as ouvirem viverão. Como que o morto vai ouvir? Porque o Espírito vai regenerar, então ele vai ouvir. E vai ter vida eterna, ele vai ressuscitar no último dia. Observe a sequência aqui da leitura, verso 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos, agora que estão na sepultura, os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Pois bem, alguns vão morrer antes da volta do Senhor Jesus, e muitos, né, na verdade, têm morrido tantos nesses dias agora de Covid, e os que morrerem em Cristo, quando ele voltar, vai ressuscitar primeiro. Haverá a ressurreição dos ímpios. Os vivos em Cristo serão transformados em corpo de glória, aqueles que não morrerem, que estiverem vivos pela ocasião da vinda do Senhor. Agora presta atenção. Hebreus 9, 27 e 28. Hebreus, capítulo 9, versos 27 e 28, bastante conhecido. Nós vamos citar aqui o versículo 27 e o 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Vai morrer e vai seguir para o juízo. Se você está em Cristo, você já está justificado, porque a obra que Cristo fez perdoa e justifica. E sem Cristo você está condenado. O castigo que nos traz a paz está sobre ele na cruz. Se você não crê, será castigado eternamente no inferno. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, então ele morreu, primeira vinda. Aparecerá segunda vez sem pecado, ou seja, sem agora tratar da questão do pecado. Aos que esperam a salvação, que estão salvos, esperam essa tirada de vez aqui desse sistema corrompido e desse corpo do pecado. Então, aqui fala da primeira e da segunda vinda do Senhor Jesus. Olha só o que diz também em Atos 3, 19, 20 e 21, e aqui eu vou encerrar de fato. Atos 3, 19, 20 e 21. Na pregação de Pedro, falando ao povo, no seu discurso, na sua preleção, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Primeira vinda, ele veio resolver o pecado. Falei agora em Hebreus 9, 27 e 28. Hoje você tem a oportunidade de resolver a situação do pecado. Agora, enquanto você está vivo, partindo do verso 27 de Hebreus 9, segue a juízo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Agora que fala a segunda vinda. E envie ele a Jesus, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Meu irmão, a salvação é eterna. A salvação não se perde. Nenhuma das ovelhas vão se perder. Se você está em Cristo, tem essa alegria. Não queira usar isso como step para pecar, porque Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle e em amor nos predestinou. Efésios 1, 4, 5. Não é para ser um perverso mundano, embora a gente possa pecar e às vezes pecados gravíssimos. Mas nenhuma das ovelhas do Senhor vai se perder. Mas nenhum daqueles que não são a sua ovelha serão salvos. Jamais. Então preste bem atenção. Se você está ouvindo essa mensagem ou outra mensagem de outros canais e nas igrejas, etc., arrependa-se dos seus pecados. Porque Cristo veio para resolver a situação do pecado. Mas ele voltará uma segunda vez para os santos, para os seus, mas também para juízo, para julgar aqueles que não obedecem ao Evangelho, que não conhecem a Deus. Que o Senhor te dê arrependimento, que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.